Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 1, versos 30 a 34, que dizem: Este é aquele a quem eu me referi, quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido, se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: Aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Bom, queridos, aqui a gente vê um pouco mais do que João Batista estava fazendo e sobre o seu primeiro encontro com Jesus, né? Primeiro, João Batista diz que Jesus, aquele homem que ele viria a se encontrar, é superior a ele. Então, João Batista, apesar de ser a figura mais conhecida, mais popular, que estava provocando mais a população da época, né? Havia muita discussão sobre João Batista. Apesar disso, ele diz: olha, vem alguém muito superior a mim, mas muito mesmo. Tanto é que ele diz em outra passagem que ele sequer era digno de tocar nas sandálias desse homem, que seria Jesus. E ele diz: olha, vocês estão achando muito, né, que eu batize judeus com água, mas ele batizará vocês com a própria presença de Deus. O que ele está dizendo? Eu estou passando aqui um pouco de água em vocês, mergulhando vocês num rio. Agora ele vai mergulhar vocês em outro tipo de rio. Ele vai mergulhar vocês na própria presença de Deus, na própria essência de Deus. Não vai ser com matéria, vai ser com o próprio Espírito de Deus. Olha a diferença. Eu só estou usando algo criado. Vocês vão ter um encontro com o próprio Criador. E ele fala também, olha, ele existia antes de mim. Nós sabemos que João Batista ele nasceu antes de Jesus. Mas aqui João Batista está dizendo não sobre o nascimento físico, mas a existência em geral. Jesus ele é um ser eterno com Deus, como nós já vemos, ele é o Logos, ele existiu antes de toda a criação e ele sempre existiu. Então ele é anterior a João Batista. E João Batista aqui dá um detalhe interessante, que ele não conhecia Jesus. Apesar de eles terem um certo parentesco, eles não se conheciam. Por quê? Porque João Batista ele foi habitar nos desertos da Judéia. Né? Alguns, inclusive, têm a ideia, a teoria de que João Batista tenha participado de um grupo de judeus chamados essênios, que é um grupo que se isolou no deserto na expectativa, na esperança da vinda do Messias. E João Batista ele fez isso, ele se isolou no deserto da Judéia, enquanto Jesus morou em Nazaré, que é na Galiléia. Então eles moraram cerca aí de 150 quilômetros de distância, que é uma distância imensa para a época, né, que não havia o transporte que nós temos, eles se locomoviam a maior parte a pé. Então eles não tiveram qualquer conhecimento um do outro. E aí João Batista diz que ele estava batizando, um dos objetivos, né, o primeiro, é para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados e se preparassem para a vinda desse Messias, desse que era tão superior a ele. Primeira coisa, para o arrependimento, para a preparação para a vinda do reino de Deus. O segundo objetivo, ele diz, olha, eu estava batizando para que ele viesse a ser revelado a Israel, para que ele fosse, por fim, identificado. Porque o Messias, João Batista já sabia, ele estava em Israel, ele já era vivo, mas agora quem seria ele? Quem seria esse Messias? Quem seria esse grandioso que ele sequer poderia tocar? Ele não era digno nem de tocar nas sandálias dos pés dele. Quem seria? Bom, e ele vai ser identificado por meio do batismo. E essa identificação, esse chamado de João Batista para revelar o Messias a Israel e ao mundo, já havia sido profetizado durante o nascimento de João Batista,
quando o pai ele começa um movimento profético e começa a dizer: tu, menino, falando para o bebê João Batista, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás adiante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus. Então a primeira missão é: revele que Deus vai vir perdoar os pecados de toda a humanidade. E continua: pela qual nos visitou a aurora lá do alto. Veja só, a grande luz lá do alto vem nos visitar, para alumiar aos que jazem nas trevas, a fim de dirigir os nossos pés no caminho da paz. Então ele está falando: ó, João Batista, você vai ser um profeta e você vai revelar a todos que a grande luz vai vir do céu para iluminar a humanidade, tirar a humanidade das trevas e levar as pessoas no caminho da paz. Então Jesus aparece a João Batista para ser batizado, né? Lá em Mateus capítulo 3 tem um detalhe que aqui não é mostrado, que João Batista parece que identifica, pelo menos sente no coração, ele tem alguma coisa dentro de si que diz: esse é o Messias. E ele diz, e João Batista diz a Jesus: é eu que preciso ser batizado por você, e você vem a mim? E Jesus diz: sim, mas concorde agora, porque isso é necessário para que se cumpra toda a justiça. Então João Batista ele concorda e batiza Jesus. Agora, o que é esse negócio? O que Jesus queria dizer com cumprir toda a justiça? É justamente para que aquele sinal que João Batista esperava fosse revelado, porque o próprio Deus havia dito, está lá no verso 30, nos versos aqui que nós estamos lendo, no verso 33, que o próprio Deus havia dito para João Batista: aquele sobre quem você vir o Espírito, a minha presença, descer em forma corpórea e permanecer sobre ele, esse é aquele que batiza com o Espírito Santo, que traz a presença de Deus ao homem. Então é por isso que Jesus diz: faça isso, para que você vai ver o que vai acontecer. Então Jesus é batizado por João Batista, os céus se abrem, né? Tem um relato mais detalhado em Mateus, os céus se abrem e uma voz do céu exclama: tu és meu filho amado em quem tenho prazer. Tu és o meu filho amado em quem tenho prazer. E no meio dessa voz que vem do céu, uma pomba, que aí representava o Espírito Santo, desce sobre Jesus e permanece sobre ele. Ele não é uma pomba que simplesmente passa sobre ele, é uma pomba que começa, que está voando e permanece sobre ele. Imagine a cena. Jesus saindo da água, as nuvens se abrindo, vem uma voz, um estrondo, algo que parece que vem, umas vozes, umas palavras que parece que vêm de todo lugar, dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, e uma pomba parada sobre Jesus voando. E aquele era o sinal, o sinal por si só já é grandioso, mas era um sinal que já havia sido colocado no coração de João Batista. Deus já havia falado com ele. Então é algo que ninguém sabia, mas João Batista já havia sido alertado sobre esse sinal, e aí ele diz: e eu vi, que está aí no verso 34, eu vi isso acontecer, e eu testifico, este é o Filho de Deus. Eu dou o testemunho, porque eu vi, não foi ninguém me que falou. Deus falou comigo muitos anos atrás que esse sinal aconteceria, e esse sinal aconteceu quando aquele homem, Jesus, saiu da água. Então, foi confirmado por esse sinal na minha vida que ele é o Filho de Deus. É claro que esse é um dos muitos sinais que nos identificam Jesus como Filho de Deus. No final desse livro que nós estamos lendo, o Evangelho de João, João diz que todos os inúmeros sinais que ele relata no livro, e muitos outros que não tem como relatar, porque senão seriam necessário uma quantidade imensa de livros, são sinais para que as pessoas possam crer que ele é o Filho de Deus. Então, o livro foi escrito com esse objetivo, para que as pessoas venham a crer naquilo que aconteceu.
E um outro grande sinal, nós vamos ver vários, né? Em Romanos 1, verso 4, diz que ele foi declarado Filho de Deus pela ressurreição dentre os mortos. Porque ele é o único que ressurgiu dentre os mortos e permaneceu vivo, né? Porque outros ressuscitaram, mas passados os anos morreram normalmente. Jesus não, ele ressuscitou em glória. Então, queridos, é chegado à terra o próprio Filho de Deus, que, como já comentamos, ele é um com Deus, ele é um em essência com Deus. Por isso que nós sempre vemos, quando menciona-se isso, que ele é o Filho unigênito de Deus. Unigênito é que ele é um em essência, um em ser. Então ele é único e um em essência com Deus, e ele vem ao mundo. Em João 3,17 diz que ele vem ao mundo para que o mundo fosse salvo por meio dele. O mundo estava envolto em caos, envolto em maldade, e as pessoas se perdendo completamente, e Deus, em vez de resolver destruir, acabar com tudo, não, ele vem, queridos, ele vem sempre para salvar. O objetivo de Deus é sempre exercer misericórdia, resgatar todos quanto queiram. E, claro, para revelar Deus. Lá em Mateus 11, 27, ele diz que ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Então, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, para conhecer a Deus, queridos, é necessário olhar para o Filho, porque só ele deixa bem claro, só ele conhece o Pai em toda a sua profundidade. Porque ele é a manifestação de Deus, ele vem do céu, né? Nenhum ser humano foi lá no céu e voltou para contar. Ele veio de lá e pode contar exatamente como Deus é, até porque não apenas conhece a Deus em profundidade, tendo vindo de lá, como ele é o próprio Deus, a própria manifestação de Deus, o próprio Logos de Deus. Meus amados, então, está aqui o testemunho de João Batista. Ele viu e testificou, de novo, não é uma ideia na cabeça, ele não sentiu, não, ele viu algo acontecendo, algo que ele não podia negar. E esse é o testemunho de João Batista. Meus amados, é chegado o Filho de Deus. Vamos ver, né, as ações, a vida dele e vamos aprender com ele. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.